Bom dia a todos, pessoal. Agora, de vez, mais uma vez, gostaria de agradecer a presença de todos no nosso evento. E vamos lá. Alguns recados que eu gostaria de dar antes do início da nossa apresentação é que esse nosso webinar ele está sendo gravado e após o nosso evento, em breve, a gente envia o link de toda a apresentação que foi feita a todos os participantes. Tá? A gente está sempre aberto a sugestões para os nossos próximos webinars. Tá? E vou pedir um favor a vocês que, durante a apresentação, vocês utilizem o nosso chat para registro das dúvidas e, no final da nossa apresentação, a gente abre perguntas e respostas aqui a todos. Eu gostaria de convidar vocês também a conhecer todas as demais unidades da nossa empresa. Somos especialistas em Salesforce, possuímos soluções e serviços para análise de BI, planning, temos uma solução muito interessante para serviços de combate a crimes e fraudes. Somos também especialistas em sustentação para os principais RPs e sistemas de mercado, com foco aqui nas ferramentas da Oracle e da SAP. Temos também a nossa unidade de alocação de profissionais com base de talentos, BPO e treinamentos em todas as ferramentas das quais eu falei. E, finalmente, nossa área de automação de processos, que é onde a gente vai falar um pouquinho hoje sobre as nossas soluções e ferramentas. Eu queria começar essa nossa conversa com um olhar sobre o momento em que vivemos. Serviços suspensos, indisponibilidade de colaboradores, telefones ocupados, horários diferenciados de funcionamento de empresas. Então, fica bem claro que esse cenário de quarentena acabou por acelerar um processo que vinha evoluindo de maneira tímida, pelo menos na maioria das empresas, ou em empresas que sequer pensavam em projetos de transformação digital. Imagine processos baseados em trocas de papéis que tiveram que ser rapidamente adaptados para processos digitais, num cenário onde quase todos estão em home office ou fazendo reuniões virtuais. É um processo sem retorno. Né? O mundo já não é o mesmo nesse período de pandemia, de quarentena, e não vai ser o mesmo no período pós-pandemia. E para o funcionário produzir e cooperar com a equipe nesse cenário, onde está todo mundo sobrecarregado com tarefas repetitivas e que demandam muito tempo, é um desafio. Quem não conhece o período de fechamento dentro das empresas? Junta essas tarefas diárias, as reuniões, redefinições de prioridades, prazos de entrega, metas, e tudo acontecendo ao mesmo tempo. E esse excesso de tarefa pode ocasionar alguns efeitos. Atividades feitas de forma corrida e sem a atenção devida, erros, retrabalhos, e não é incomum, nesse processo, acabar se perdendo determinados prazos e não atingir determinadas metas. Isso porque a gente acaba dando foco ao que é urgente e não ao que é realmente importante para a empresa. Aqui tem uma pesquisa que mostra que muitas empresas se depararam com essas dificuldades nesse período de quarentena, tanto com a redução da produtividade, quanto com a dificuldade com uma nova cultura de contato com os clientes, devido mesmo ao distanciamento social. E agora o pensamento é como se manter nesse novo normal. Então, antes de falar de automação, a gente precisa falar de eficiência operacional. Já com a crise que a gente vivia desde lá 2016, o que mais se escuta dentro das empresas é o famoso fazer mais com menos. E esse momento atual de quarentena acelerou esse processo exponencialmente. Deixou bem claro do que a gente realmente precisa. Mas exatamente na contramão disso, as empresas vêm perdendo produtividade. E isso por vários motivos. O ambiente de trabalho não é propício, uma nova cultura de home office, reestruturações internas, redução de quadro de funcionários, e existe um conhecimento não explícito
das pessoas que executam os processos que se perde, quando por vários motivos se perde essa pessoa, seja por férias, seja por promoção ou até mesmo por demissão. Então, sempre fica a impressão que se possui menos gente que o necessário para realizar determinadas tarefas operacionais, principalmente porque as empresas não se prepararam para atender a demandas voláteis. Nós não somos responsíveis o suficiente para isso. Por outro lado, cada vez mais se investe em TI. Então, fica bem claro que tecnologia parece que é o caminho mais natural de se fazer mais com menos. Vejam aqui que a maioria das empresas não planeja mudar seus gastos, mas planejam investir mais em TI. E, em paralelo a isso, os principais institutos apontam Hyperautomation como uma das principais tendências a curto prazo. O conceito de automação ele vem amadurecendo e crescendo dentro das empresas, mas, na maioria dos casos, ainda se trata de um processo pontual e ainda se depende da intervenção de uma pessoa em algum ponto do processo, que seja para apertar um botão do sim ou do não. E hoje, com a tecnologia atual, a gente tem a capacidade de oferecer mais coordenação, mais inteligência, tomada de decisão em modelos preditivos, automação do processo de ponta a ponta, uma combinação de várias tecnologias que identifica e automatiza rapidamente os processos de negócio. E pode oferecer muito em termos de aumento da produtividade. Torna empresas mais competitivas, devido à capacidade de gerar rapidamente novos modelos de negócio. E quando se fala em automação como ferramenta disruptiva, eu gosto de lembrar que durante séculos a humanidade realizou automações para melhorar a vida de milhões de pessoas. E desde sempre a humanidade avançou e evolui baseado no conceito de automação. A automação significa menos gente para fazer o necessário operacional. É o combate efetivo para a perda de produtividade. É diferencial competitivo. É manter o foco no que realmente importa. Então, o que a gente vê é que, basicamente, existe uma conversão das principais necessidades, seja ela de TI, seja ela dos próprios funcionários, seja a necessidade da empresa como um todo e, principalmente, a necessidade do cliente na ponta. A gente está falando de integração de ferramentas de forma mais simplificada, redução de erros operacionais, mais produtividade, mais velocidade, mais conectividade e tudo isso com menos custos. Então, a ideia aqui não é pensar qual a capacidade que possuem as ferramentas de automação, exemplo como o RPA. Tá? O nosso convite aqui é levar vocês a pensarem na sua empresa qual o processo que pode ser melhorado, qual o processo que impacta na sua escala sob demanda, qual o processo impacta na sua produtividade e, enfim, qual processo na sua empresa necessita de alguma forma de automação. E aí eu queria falar de alguns riscos dos processos manuais. Né? Imagina uma reconciliação de dados, erros de processamento, riscos de compliance, processos intensivos de trabalho, repetitivos e demorados por natureza. Tarefas manuais pesadas, com alto potencial de erro, dependência aí de múltiplos sistemas, sistemas complexos, processos com várias etapas em plataformas distintas, informações confidenciais e privadas e o aumento da fraude. Eu imagino aí que eu citei o dia a dia de muitos de vocês, ou pelo menos da maioria das empresas que eu conheço e que eu visito. Mas esses pontos também geram algumas oportunidades quando se fala em automação. Imagina a gente poder reduzir as perdas financeiras provenientes de erros humanos, ou reduzir o retrabalho proveniente dos ajustes operacionais. Isso é redução de multa, isso é aumento da segurança de TI, é aumento dos padrões de confidencialidade. E, claro, reorganização dos colaboradores que faziam essas atividades para novas atividades. Tá? E para citar somente alguns processos onde a automação tem grandes diferenciais,
Eu poderia citar aqui rapidamente a conciliação de movimentação bancária, processos de tesouraria, contas a pagar, receber, faturamento, emissão de nota fiscal, entrega do REINF, processamento dos SPEDs, depreciação de bens, análise de situação fiscal, enfim, existem vários processos aqui. Tá? E o que essas áreas e esses processos que eu citei e vários outros têm em comum? São áreas padrões dentro das empresas e com alto índice de requisição de mão de obra, com um volume muito grande de atividade manual e repetitiva e de baixo valor agregado. Tá? Então, esse é um ambiente ideal para a gente iniciar uma jornada de automação com baixo impacto e rápido retorno de investimento. Acho que isso é muito importante. Tá? E aí, existem muitos caminhos possíveis de pontos de entrada quando a gente fala de conceito de Hyperautomation. Mas eu diria que o principal deles é o RPA. Os robôs normalmente são de baixo custo e de fácil implementação. São algumas características que eu considero muito importantes, uma vez que as empresas buscam, mais uma vez, rápido retorno, sem adicionar ganhos, gastos significativos ou atritos internos. Eu não estou falando aqui de um projeto de alocação de 10 consultores, de um ano. Né? Quem já passou por um projeto, exemplo, de RP, sabe do que eu estou falando. Estou falando de um projeto que a gente consegue virar um processo entre 6 e 8 semanas. Tá? Então, é um processo muito rápido. Tá? E os estudos apontam que, em média, 30% das atividades executadas hoje, na maioria das empresas, podem ser automatizados. Nossa proposição, então, né, o que eu gostaria de propor, é iniciar o processo de automação, para aqueles que ainda não iniciaram, com processos simples e com ajuda inicialmente somente do RPA. Tá? E rapidamente a gente conseguiria multiplicar esses processos internamente na empresa, levando esses ganhos para outros processos e até para outras áreas. Então, a gente consegue viabilizar a automação inicialmente com pouquíssimos recursos, tá? E criar a cultura de linha de automação dentro das empresas. Tá? A partir dessa cultura, a gente consegue criar projetos de digitalização do trabalho. E, aos poucos, a gente vai replicando os casos para as demais áreas dentro da empresa. Tudo isso com o uso de ferramentas de motor de regras, gestor de conteúdos, fluxo de processos, enfim, inteligência artificial e machine learning. Tá? Esse é o futuro que já virou presente. Tá? Ter trabalhadores digitais focados em reduzir custos, aumentar a produtividade e acelerar a execução das atividades repetitivas e de baixo valor agregado. Tá? E isso tudo trabalhando em conjunto com uma equipe focada na estratégia da empresa, no cliente, na ponta e no negócio em si. E aí, para a gente falar um pouco e aprofundar um pouco mais sobre essas diversas ferramentas do nosso portfólio, eu gostaria de convidar aqui o Renato para falar um pouquinho conosco. Você nos ouve, Renato? Opa, sim. Vou liberar o microfone. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Estão vendo minha tela? Só para confirmar? Então, sim. Ah, perfeito. Então, pegando um gancho nisso que o Marcelo falou, de Hyper Automation, né? Essa é uma palavra muito importante para a gente entender qual que é o objetivo dessa tecnologia toda. Então, o RPA, ele com certeza é uma excelente porta de entrada nesse tema de Hyper Automation. A gente vê aqui um estudo do Gartner que fala que Hyper Automation é a tendência número 1 das estratégias aí ao longo de 2020. Porque essa palavra engloba ali tanto a RPA quanto as outras tecnologias que são necessárias para a gente conseguir automatizar um processo de ponta a ponta, para a gente conseguir ter processo mais eficiente, para a gente conseguir liberar tempo para os nossos colaboradores trabalharem em outras tarefas. Né? E ao longo de tudo isso, a gente vai ter tecnologia ali que envolve inteligência artificial, envolve machine learning,
E não é algo que funciona como uma caixa preta, né? A gente vai ter visibilidade de tudo que está acontecendo. Você vai ter ali medidores, né? Os famosos KPIs. Então você vai ter indicadores de desempenho para tudo que está acontecendo nessa plataforma. Então por isso que esse é um termo que engloba ah, muita coisa. E é claro, o RPA faz parte dessa plataforma como um todo. E quando a gente fala de Hyperautomation, a gente não está falando de um produto, né? Não tem como pegar um produto de Hyperautomation. Não, a gente está falando de uma jornada que envolve ali tanto tecnologia, quanto processos, quanto pessoas, né? Então, é uma jornada que a gente consegue estabelecer aqui algumas etapas para chegar nesse modelo ideal, né, em que a gente vai ter bastante retorno, bastante resultado. Né? Qual que é uma das primeiras etapas? É digitalização e automação. Então aqui já entra o RPA. Por isso que a gente sempre fala que a parte do RPA é a porta de entrada nesse mundo de automação, de hiperautomação. A gente está falando de pegar uma tarefa que é repetitiva e que você tem um funcionário, um colaborador gastando bastante tempo naquela tarefa repetitiva e passar isso para o mundo de software, para passar isso para um robô realizar e liberar aquela pessoa para fazer outras tarefas. Né? A próxima etapa nessa jornada é aplicar inteligência. Então aqui a gente já fala de colocar machine learning, colocar inteligência artificial para que a gente tenha um processo cada vez mais inteligente, mais estruturado, que ele consiga ali abranger mais etapas do nosso processo. E a última etapa é você ter um mix de força de trabalho humana e força de trabalho digital, né, com os robôs, em que a gente não vai substituir ali pessoas, não. A ideia é que os robôs aumentem a capacidade, as habilidades que um colaborador tem. Fazendo aqui aquilo que o Marcelo citou, né, de fazer mais com menos. Então, essa é a plataforma que permite fazer isso de uma forma bem estruturada, bem rápida, bem fácil. E para entregar isso, esse tema de Hyperautomation, qual que é o produto que a gente está apresentando aqui para vocês nesse webinar? É um produto da IBM que se chama Cloud Pak for Automation. Esse é um produto que engloba ali 5 capacidades principais e que todas estão relacionadas com esse tema de automação, Hyperautomation. Todas estão relacionadas com melhorar processos, com reduzir custos, tá? E a gente vai entrar em cada uma dessas funcionalidades para explicar o que a gente tem dentro dessa plataforma de Cloud Pak for Automation. Então, isso que a gente está apresentando é um produto, é um software, tá? Com 5 capacidades. Essas 5 capacidades funcionam de forma isolada ou em conjunto, tá? Então, pode ser que você use só uma ou outra dessas capacidades, ou pode ser que você use todas, né? Que é o mundo ideal, com certeza. Falando da primeira capacidade, capacidade de captura. Então a gente tem uma necessidade na hora de automatizar processos, que é de fazer a ingestão de informação. E aqui a gente está falando de informação que pode ser em papel, como uma nota fiscal em papel que a gente precisa digitalizar, né, fazer o escaneamento dela e colocar as informações que estão ali para dentro dos nossos sistemas. Tirar ali informações do cliente, part number, produto, preço. Então, essa é uma ingestão que a gente faz do mundo físico, né, do papel, faz o reconhecimento dos caracteres daquela imagem e transforma isso em digital. Então é um software para fazer isso, ingestão de informação. Só que tem muita informação que é gerada já no mundo digital, já no mundo eletrônico. Então esse mesmo software também vai fazer a ingestão de informações que estão no mundo digital. Um exemplo, ele pode ficar olhando uma caixa de e-mail de entrada, que vai recebendo ali os e-mails,
e quando receber um e-mail com um PDF, por exemplo, ele vai abrir aquele documento e reconhecer o que está ali dentro. Como que ele faz isso? Utilizando capacidades de inteligência artificial, utilizando o Watson da IBM, né, utilizando ali até machine learning. Mas então não é um simples reconhecimento de caracteres, né, para extrair informação, mas sim o entendimento do contexto daquela informação, o que está escrito lá naquele documento. Então a gente consegue extrair dados de fontes que são não estruturadas. Então o documento não precisa vir num formatinho específico. Ele pode vir num formato de texto e a gente tem como extrair daquele texto ah, dados do cliente, dados do produto, dados que a gente precisa, por exemplo, colocar dentro de um sistema nosso de chamados. Tá? Então, essa é a primeira grande capacidade que a gente tem nessa plataforma, que é a de captura. Segunda capacidade, gerenciamento de conteúdo. Então, a gente tem um software que vai fazer o gerenciamento de conteúdo. Quando a gente fala conteúdo, pense em documento. Qualquer tipo de documento que vai numa pasta do Windows ou do Linux, né, a gente consegue fazer o gerenciamento por meio dessa plataforma. Então são documentos como planilhas, apresentações, texto, imagens, PDFs, pode ser áudio, pode ser vídeo, tudo isso a gente vai fazer um gerenciamento com esse software. Como que muitas empresas fazem hoje o gerenciamento desse tipo de documento? Com uma pasta compartilhada na rede. Então isso é muito comum. Tenho certeza que no ambiente de vocês é comum ter departamentos que utilizam uma pasta compartilhada na rede para que todo mundo ali tenha acesso. E essa é uma forma até que eficiente de compartilhar documentos. Porém, você perde muito do lado de segurança, do lado de visibilidade do que está acontecendo, quem está alterando os documentos. Podem acontecer erros como alguém acidentalmente deletar um documento dali e você só vai perceber meses depois, então já passou o período de backup e aí aquele documento se perdeu. Tá? Então você tendo um software que gerencia conteúdo, que faz o gerenciamento dos documentos, você vai ter ali toda a visibilidade do que está acontecendo naquela pasta compartilhada de documentos. Você vai dar também, ao mesmo tempo, segurança e auditoria para saber quem alterou o que nos documentos. Você vai ter a segurança de não acontecer uma deleção ali acidental. E, ao mesmo tempo, você não vai estar engessando a plataforma. Então, toda aquela colaboração que a gente deseja, né, aquela facilidade de uso para o usuário final, para que ele simplesmente abra o documento abre na tela dele, ele faz a alteração que ele precisa e salva aquele documento sem se preocupar, né? É o que a gente chama de utilizar o documento de forma transparente, você tem também nesse software. Então é o melhor dos dois mundos. É a facilidade de ter colaboração de forma transparente, de forma ágil, fácil, e ao mesmo tempo tendo visibilidade, tendo segurança, tendo confiabilidade daquele documento. A gente consegue gerenciar também o ciclo de vida daquela informação. Existem documentos que, por lei, né, a gente tem que guardar por 5, 7, 10 anos. Então você tem como cuidar do ciclo de vida também desses documentos, em que você sabe desde o momento da ingestão dele até o momento em que você já pode excluir aquele documento. Então é um software para cuidar de tudo isso relacionado ao documento. Uma próxima capacidade que a gente tem aqui nessa plataforma do Cloud Pak for Automation: fluxo de trabalho. Muitas vezes a gente encontra essa palavra em inglês, workflow. O que é o fluxo de trabalho? Tudo que a gente faz na empresa tem uma sequência de etapas, né? Então tem um fluxo. Muitas vezes, um fluxo que precisa até mesmo de aprovações. Né? Então, pensando, por exemplo, num processo simples de reembolso, em que o colaborador preenche ali
o que ele precisa fazer de reembolso, passa para um gerente que vai autorizar ou não, passa para um departamento que verifica se aquilo que foi solicitado está de acordo com as notas, e depois passa para um outro departamento que vai fazer o pagamento daquele reembolso. Então, são etapas que você tem dentro de um processo. E isso se aplica para praticamente tudo que a gente faz, seja no atendimento aos clientes, seja na verificação de documentos, seja no estoque. Então, tudo que a gente faz tem processo. Só que muitas vezes o processo está na cabeça das pessoas, está no dia a dia e não está documentado. Então, esse é um software que vai cuidar de documentar o processo e que vai cuidar de ser o motor do processo. Tá? Então, existe uma metodologia de mercado chamada BPM. Então, esse é o software que implementa o BPM para fazer, então, aquele processo rodar, por assim dizer. E aí, quando você tem um gerenciamento do processo, você consegue visualizar aonde você tem gargalos, aonde que o processo está parado. Você consegue ter um histórico também dos atendimentos, por exemplo, para verificar quais etapas do processo foram seguidas ali naquele atendimento e também quem fez o quê. Né? Você tem uma visibilidade ali completa de ponta a ponta de um processo. Quando a gente fala de processos, também uma coisa importante é que é, é uma mistura, né, de interações humanas e interações em sistemas. Então tem muitas coisas que você tem um operador humano interagindo com o cliente final e que depois ele vai lá fazer o input daqueles dados num sistema de ERP, por exemplo. Então, o BPM, essa metodologia de fluxo de trabalho, ela pode cuidar desses dois lados. Você pode ter tarefas que são executadas por um humano e tarefas que são colocadas ali para um sistema tecnológico. Tá? Tudo isso debaixo de um único guarda-chuva, dando visibilidade do que acontece em todas as etapas do nosso processo, com fluxo de aprovação, com métricas e com uma facilidade de entrega disso daqui tudo, porque está numa única plataforma. Uma outra capacidade que a gente tem aqui, decisões. Aqui a gente tem um motor de regras, é um software para cuidar de decisões. Quando a gente fala de decisão, muitas vezes isso está implementado, está desenvolvido no código dos aplicativos que a gente utiliza no dia a dia. É muito comum que um aplicativo que foi desenvolvido dentro de casa, né, para atender uma necessidade individual da empresa, que dentro do código foi colocada a regra de negócio. Só que o que acontece? A regra de negócio, muitas vezes, ela é flexível, ela muda conforme o passar do tempo. E aí, para modificar uma regra de negócio que está dentro do código, dentro do desenvolvimento de um aplicativo, é um problemão, porque você tem que redesenvolver aquele pedaço do código. Isso envolve muitas áreas dentro de TI e gasta muito tempo para redesenvolver ali uma simples regra de negócio que mudou. Qual que é a ideia que a gente tem com esse software de decisão? Que você tire as regras da programação e centralize num único repositório para consulta. E que todos os outros softwares, né, da empresa vão consultar esse repositório central. Então, sempre que você tem uma mudança numa regra de negócio, você não tem que redesenvolver o sistema lá da ponta, porque ela não está lá. Aquele sistema só está consultando uma base central. Um exemplo, né, para materializar isso, imagine regras de milhagem, em que a gente tem ali clientes que são Member, Silver, Gold, né? Então você tem níveis ali. E conforme o cliente vai comprando mais, você vai subindo ele de nível. Essa é uma tabela, né, que a gente pode imaginar, em que você às vezes vai ter uma mudança na milhagem necessária para subir de nível. Então, fazer essa mudança dentro do sistema de decisões, dentro do sistema
que é o nosso motor de regras, é muito simples. Você faz isso no nível de negócio. Então, não tem programação aqui. Aqui é uma interface gráfica bem fácil de utilizar, que o usuário de negócio consegue fazer uma alteração simples como essa. Tá? A gente consegue fazer desde regras simples, como uma tabela de programa de milhagem, até regras complexas, em que aplique, por exemplo, cálculos de imposto, né, que mudam conforme a lei vai mudando. Então você pode centralizar tudo isso, ter governança, ter versionamento das regras, você pode ter um controle ali das versões disponíveis, controle de histórico para ter auditoria, tudo isso num único repositório centralizado. E a quinta capacidade que a gente tem na nossa plataforma são as tarefas. É o que a gente já citou aqui do RPA, né? Robotic Process Automation. Essa é uma capacidade que também está implementada nessa plataforma como um todo e que muitas vezes é a primeira capacidade em que a gente começa um projeto de automação, um projeto de hyperautomation. O RPA, ele é o que vai realmente executar uma determinada tarefa no lugar de uma pessoa, para liberar aquela pessoa para fazer outra coisa, para ganhar tempo. Como que funciona o RPA? Então a gente vai entrar mais no detalhe agora dessa capacidade do RPA. Tá? Como que funciona o nosso Robotic Process Automation? A gente pode fazer um paralelo de um robô de software, que é o RPA, com um robô físico, numa linha de montagem, por exemplo, de carro. Né? O robô físico, ele faz uma determinada tarefa ali repetitiva, como por exemplo fazer um ponto de solda no chassi. Ele faz aquilo milhares de vezes com grande eficiência, de forma sempre correta, e ele faz sempre o que ele foi programado para fazer. No nosso robô de software, ele também vai fazer sempre aquela tarefa que ele foi programado para fazer. Tem que ser uma tarefa repetitiva, não é uma tarefa criativa. A gente não tem como utilizar o robô para criar alguma coisa, mas para executar uma tarefa repetitiva, sim, ele é excelente. Qual que é um ponto-chave aqui desse software? Ele não é um software que você precisa de integração, não precisa desenvolver uma série de linhas lá de código para fazer a integração. Porque ele interage com a interface que uma pessoa já iria utilizar. Então você não tem que redesenvolver nada. Por isso que quando o Marcelo citou da RPA, ele falou que é um projeto rápido, que em semanas a gente consegue colocar um processo aqui rodando dentro do RPA. Porque você não tem desenvolvimento de código lá dentro de um sistema, por exemplo. Não, um sistema web que já tem uma interface web que uma pessoa utiliza lá para clicar nos botões e para interagir com os campos e colocar informações, é isso que o RPA, o robô, vai utilizar para trabalhar. Então ele trabalha na interface que é apresentada para uma pessoa. E qual que é o grande benefício do nosso RPA, né? De ter uma plataforma que realize tarefas ali repetitivas de uma forma automatizada? Bem, um primeiro grande benefício que já fica bem claro é o tempo. Né? Você ganha tempo para ter valor ali, extrair valor dessa plataforma. Em inglês tem até a expressão, né, time to value. Então é o tempo para você ganhar ali um retorno, porque é muito fácil de criar e implementar um robô de RPA. Segunda grande ganho, reduzir erro humano. Muitas tarefas envolvem copy-paste, né? Envolve Ctrl+C, Ctrl+V. Muitas tarefas a gente tem uma pessoa que está consultando uma planilha, copiando ali, por exemplo, um CPF de um cliente para fazer a verificação de crédito dele, entrando num sistema como o do Serasa e colocando ali o CPF da pessoa, fazendo uma busca, vendo o resultado, volta na planilha e coloca ali qual é o resultado do status daquela pessoa.
Então, é uma tarefa repetitiva, manual, feita ali várias vezes. Só que ela é uma tarefa que pode trazer erro, né? Então, a pessoa pode parar para tomar um café e quando voltar, copiar a mesma linha ou pular uma linha. Ela para atender o telefone e ah, é envolvida ali em outra tarefa, então aquela tarefa de verificação de crédito fica parada. Quando ela volta, a chance de acontecer um erro é bem grande, né? Então, com o RPA, a gente reduz bastante, para não dizer totalmente, essa possibilidade de erro na hora de copiar e colar informação. Tá? Outra coisa que a gente ganha com o RPA é o aumento ali na produtividade. A capacidade que um robô tem, a velocidade que um robô tem para executar cliques e comandos é muito maior do que um ser humano tem. Né? Porque ele está rodando ali o tempo todo, né? Disponível 24/7, 365 dias no ano. Então você aumenta em muito a produtividade e consegue colocar ali um workload bem maior. Outro grande benefício, reduz custo. Né? Então essa é uma plataforma que vai reduzir custo, liberando ali uma pessoa para realizar tarefas que tragam maior retorno para a empresa. E a última coisa é que é uma plataforma escalável. Então, conforme a demanda aumenta, você tem a possibilidade de aumentar robôs, né? Isso é difícil de fazer com o ser humano, né? Se aumenta muito rápido a demanda, o tempo de você contratar mais pessoas, treinar e atender aquela demanda é muito comprido. Aqui no RPA é quase que imediato. Então, se aumentou bastante a demanda, você consegue aumentar ali a capacidade de processamento dos robôs de RPA para manter a mesma experiência do seu cliente final. Então, você não tem perda ali, não gera insatisfação no cliente final se surge uma grande demanda. Então, esses são os pontos principais que a gente consegue ter de valor ao utilizar o RPA nos nossos processos. E aqui a gente pode citar alguns casos de uso, né? Será que RPA é para minha indústria? Tenho certeza que sim. O RPA ele consegue ser aplicado em todas as indústrias. Né? A gente tem alguns exemplos como na indústria bancária, né? Fazer onboarding, ou então na indústria de seguros, né? Fazer verificação ali de solicitações de seguro. Quando a gente fala na área de TI, que permeia todas as indústrias, né? Fazer ali entrada de dados, gerenciamento de e-mails, fazer tarefas rotineiras como um reset de senha, autoatendimento para o usuário final, sincronização de dados. Né? Então, tudo isso um RPA pode atender. E quando a gente fala de RPA da IBM, né, dessa plataforma, a IBM recentemente comprou uma empresa que se chama WDG. E a WDG tem uma solução de RPA muito robusta, que é o que a IBM está incorporando dentro da sua plataforma. Né? Quando a gente fala do robô, a gente tem basicamente duas formas de rodar esse robô. Né? O robô, o bot, né? Ele pode rodar sem supervisão, então a gente define qual é a tarefa que ele vai executar e ele fica rodando numa máquina virtual sem supervisão, sem que a gente precise ali ficar mexendo nele, né? E aí quando a gente fala sem supervisão, não quer dizer que é algo descontrolado, não, você tem controle de tudo que está acontecendo, mas não precisa de uma pessoa que fique olhando o robô fazendo todas as etapas. Um segundo modelo são os bots com supervisão, né? Attended bots, em que uma pessoa fica olhando ali na tela o que o robô está fazendo. Então, isso funciona de forma excelente para aqueles processos em que uma pessoa vai preencher uma planilha, fazer algumas coisas, ela manda rodar o robô rapidamente faz uma série de tarefas repetitivas e, a partir de certo ponto, a pessoa volta a ter o controle e continua ali o trabalho dela. Tá? Então, quando o robô ele faz só um pedaço do processo. Quando ele vai fazer de ponta a ponta, aí pode ser unattended, né? Então sem supervisão. Outras capacidades que a gente tem dentro da plataforma é de você integrar isso com um chatbot. Então, integrar uma tarefa repetitiva de RPA com uma plataforma de atendimento.
Então isso daí vai agilizar bastante o nosso atendimento aos clientes. Quando a gente fala de integrar também reconhecimento de caracteres, né, OCR, também dá para utilizar um componente de OCR dentro da plataforma de RPA. E aí, finalizando, a gente tem dashboards, né? Ou seja, você tem visibilidade de tudo que está acontecendo na plataforma. Quais são os componentes que a gente tem? A gente tem um estúdio para montar o nosso robô, e quando a gente fala de montar o robô, um ponto importante é que não é desenvolvimento de código. Ele funciona no modelo de low code, ou seja, você tem que simplesmente parametrizar, definir ali as etapas do robô. A gente pode fazer isso por meio de uma gravação. Como funciona a gravação? Eu inicio a gravação, peço para um usuário de negócio realizar as tarefas que ele faz, nos sistemas que ele utiliza, termino a gravação e vou ter ali todo o script do que precisa ser automatizado. E aí basta fazer um ajuste de variáveis, consulta a tabelas, consulta a sistemas, input de dados. Mas é por isso que a entrega de um robô do RPA é muito rápida. Tá? E aí, feito esse script do robô, a gente consegue colocar num repositório central todos os scripts que a gente tenha para atender as mais diversas demandas. Né? Então pode ser uma demanda de RH, uma demanda de marketing, uma demanda do financeiro, e você coloca tudo isso num único repositório. Qual que é o benefício? É a segundo componente da nossa plataforma, que é o gerenciamento. A gente consegue agendar quando que o robô vai rodar. A gente consegue fazer uma fila de trabalho para aquele robô. Então você melhora ali o uso da infraestrutura que você tem na mão. Então você pode ter uma máquina virtual que vai rodar processos do RH, do marketing, do financeiro. Então não precisa criar uma infraestrutura muito grande para rodar isso daqui. Também você tem uma grande facilidade de uso. Com esse gerenciamento ali de trabalho flexível, você também consegue priorizar os robôs, né? Falando qual que tem prioridade, qual que é um processo mais crítico que precisa rodar primeiro, qual robô que pode rodar durante a noite. Então você tem toda essa flexibilidade para gerenciar quando que o robô vai executar as tarefas dele. E que dizer de acesso ao sistema? Né? A gente falou que o robô pode acessar o sistema, só que a gente, obviamente, quer fazer isso de uma forma segura. Então, a gente tem também um repositório seguro para as credenciais, tudo criptografado. Né? Então, os robôs não vão estar expondo ali as credenciais de acesso. Isso a gente tem tanto no robô que roda no modelo centralizado, né, numa máquina virtual, quanto no robô que vai rodar na máquina do usuário final ali. E todo o gerenciamento disso é feito por um cliente web. Né? Então, é bem simples de gerenciar a plataforma, não é complexo. Falando de arquitetura, então, de uma forma geral, a gente tem uma arquitetura no modelo SaaS, né, em que você tem o repositório central e o gerenciamento da carga de trabalho rodando na nuvem, porém você tem o controle do robô on-premises, né? Então ele vai rodar aonde você quer que ele rode, né? Seja numa máquina virtual que está rodando na cloud, que é sua, então você vai instalar ali o agente do robô, seja numa máquina on-premise mesmo, que está dentro do seu data center ali, que você tem o controle do que está acontecendo. Também é só colocar o agente do robô e os softwares que ele precisa acessar e acesso ali aos sistemas que ele vai precisar consultar para aquela tarefa. Tá? Então, é um modelo ali, essa é a arquitetura que a gente tem rodando em SaaS, mas com o cliente na ponta. Tá? Quais são os diferenciais dessa plataforma? Então, um diferencial é a facilidade, por você ter o serviço rodando em SaaS. Outro diferencial é a facilidade de integração com chatbots, que já vai ali melhorar o atendimento daquela tarefa. E outro grande diferenciador é o gerenciamento flexível da carga de trabalho, em que a gente consegue distribuir de uma forma inteligente os robôs para que você reduza ali o custo relacionado com essa plataforma, reduza ali infraestrutura.
fazendo o, o máximo sem ter que estender muito ali da sua plataforma. Então a gente completa aqui essa parte de tarefas. Essa é a plataforma que a gente tem do Cloud Pak for Automation. Essas 5 grandes capacidades conseguem ali nos entregar uma jornada completa para Hyper Automation, sendo então o RPA talvez a grande porta de entrada para essa plataforma. Bem, esse era o produto. Devolvo agora aqui para o Marcelo continuar para a gente. Obrigado, Renato. Obrigado pela apresentação. Pessoal, eu queria só... Obrigado, Renato, pela apresentação. Obrigado por mostrar para a gente aí os produtos que compõem a nossa plataforma, o Cloud Pak, tá? E de que maneira os nossos clientes poderiam, utilizando todas essas ferramentas, fazer aquilo que a gente chama de automação de ponta a ponta, né? Seria um processo de ponta a ponta sem que houvesse ali o manuseio humano. Tudo isso através de robôs, tá? Mas como a gente falou, esse conceito de Hyper Automation, ele tem um começo, né? A gente não quer que vocês, da noite para o dia, automatizem todos os processos sem nenhum manuseio humano, tá? E aí eu trouxe para vocês aqui um estudo de caso do banco PNC, tá? E de que forma o RPA trouxe para ele alguns benefícios. Falando rapidamente aqui, redução de 80% a 90% no número de pedidos de empréstimos que o banco teve que rever manualmente. Isso aqui é retrabalho, pessoal, é redução de retrabalho, tá? Possibilitou a visão 360 dos clientes. Isso aqui é conectividade, é proximidade aos seus clientes na ponta. Automatizou 50 processos de negócios em várias linhas de negócio. Mais uma vez, produtividade, pessoal. Relatórios de conformidade muito mais simplificados e aumento do volume de aquisição sem alteração de pessoal. Então, aqui a gente está falando basicamente de mais produtividade, mais conectividade e redução de custos. Tá? Quando você reduz retrabalho, quando você reduz o retrabalho, a gente está falando de redução de custos. Tá? Mostrar para vocês aqui alguns dos nossos clientes no setor privado, tá? E a gente também atua fortemente no setor público, então alguns clientes aqui também nossos do setor público. E aí eu queria fazer um convite para a gente tentar, de alguma forma, materializar o nosso trabalho, tá? Eu imagino que aqui estejam participando empresas e pessoas com níveis distintos na jornada de automação digital, tá? Para aquelas empresas e para aquelas pessoas aqui presentes que já possuem algum tipo que já iniciaram essa jornada, seja através do RPA ou de outras ferramentas, eu convido vocês a conhecer os nossos serviços, o nosso centro de excelência e convidar a gente, né, que a gente possa ser uma alternativa aí para os próximos projetos que vocês tenham, tá? E para aqueles que ainda não iniciaram uma jornada, mas que de alguma forma buscam entender e começar, a gente tem um pacote voltado para a área de Procure to Pay, tá? Onde a gente tenta materializar tudo aquilo que a gente falou. Tá? Então, aqui, basicamente, a gente está licenciando um único robô, tá? Para um projeto de 5 semanas, por um valor de R$36 mil de implementação e um valor mensal, arredondando aqui, de 9.400. Tá? Então, como é que funciona esse nosso pacote para aqueles que ainda não possuem, que ainda não iniciaram uma jornada? A gente está falando de todas aquelas ferramentas ali que o Renato mostrou, unicamente o RPA. Tá? E a gente vai iniciar por um processo, um único processo que vai ser indicado por vocês. A gente citou alguns exemplos aqui. Pode ser um planejamento de requisito, pode ser uma emissão e solicitação de cotação, um monitoramento dos níveis do inventário de vocês, solicitação e aprovação de ordens de compra, atualização de informações sobre fornecedor e da cadeia de suprimentos, tá? Reconciliação de gastos, pagamento de fornecedores, enfim. A gente definiu alguns processos por onde nós podemos iniciar, ou, caso necessário, vocês também possam indicar
dentro da empresa e dentro da área de vocês, um processo que vocês entendam que necessite de automação de processos. Tá? Então, é um processo simples, com um projeto de 5 semanas, para vocês poderem degustar a automação e entenderem o rápido retorno que essa ferramenta pode dar na área de vocês. Tá? E a partir disso, a gente começa essa jornada com a multiplicação da automação para novos processos, outras áreas e, inclusive, utilização de outras ferramentas. Essa aqui é a nossa proposição de entrada na jornada de automação. Tá? Pessoal, basicamente era isso que a gente gostaria de falar, tá? De apresentar a vocês, de propor a vocês. E eu gostaria de abrir agora para perguntas e respostas. Né? Se alguém teve alguma dúvida, se alguém gostaria de pontuar alguma coisa, a gente fica aberto aí agora para perguntas. Eu gostaria que vocês, se possível, fizessem pelo chat. Renato, você gostaria de pontuar alguma coisa enquanto o pessoal aí pensa nas perguntas? Não, acho que é isso. Foi bem colocado aí por você agora no final, né, que é uma jornada, né, então não dá para a gente imaginar que do dia para a noite vai automatizar tudo e vai ter software que faz de ponta a ponta tudo, né? Mas iniciando no RPA já dá para a gente extrair grande valor. Tá? Então, acho que essa que é a mensagem principal aí que a gente quer tirar aqui desse webinar. Só lembrar a todos que essa nossa apresentação a gente vai enviar a todos vocês posteriormente, tá? Possivelmente por e-mail. E só um minuto aqui. Em seguida, a gente se fala. Tem uma pergunta aqui do Matheus. Bom dia, eu tenho uma pergunta um pouco mais técnica. Como funciona a questão de filas de fluxo quando possui um delay scheduling no meio do fluxo? Todos os fluxos ficam esperando ele? Quer responder essa, Renato? Vamos lá. De uma forma geral, a gente vai tentar de alguma forma liberar o robô para fazer outras tarefas, para depois voltar naquela tarefa. Tá? Então, na primeira que gerou aquele delay, né? Porque se só no script, né? Então aqui é bem técnico, mas se no script a gente coloca simplesmente um delay ali, ele vai parar o robô, mas não vai liberar para que você encaixe outros robôs ali. Então não é muito eficiente isso. Na forma de gerar os scripts, a gente tem que então fazer não um delay, mas fazer com que você pare aquele processo, libere para outros processos e depois volte do ponto de onde parou. Então isso daí tem que ser levado em conta na hora de montar o robô. Matheus, fique à vontade para dúvida, enfim, se você quiser uma tréplica aí, uma réplica da resposta do Renato, tá? Renato, a gente tem uma outra aqui também do André. Para a utilização dos dados que ele trabalha, é melhor diretamente no banco de dados que ele irá usar as informações ou é melhor utilizar um repositório próprio? Acho que aqui não tem o melhor, tá? Aí vai depender das políticas que você tem para acesso ao banco de dados. Tá? O RPA pode funcionar das duas formas. Tá? Então a gente pode fazer com que ele se conecte direto num banco de dados para usar as informações, né? Ou você pode ter um intermediário também, né? Fazendo num modelo até paralelo a cubos, né? Então você tem lá um data warehousing no meio, você tem como fazer com que o RPA acesse. Tá? Então ele tem conectores já prontos para os bancos de dados que são padrão de mercado, né? Que a gente utiliza bastante. Então você vai conectar direto no banco de dados, não pela interface, mas sim uma conexão direta no banco. Tem Não uma sei se outra, respondeu a pergunta. Pode falar, Marcelo.
Ah, desculpa, Renato. Tem uma outra pergunta aqui também da Alicia. Ela pede para a gente exemplificar algum processo específico do setor supermercadista que traria retorno no curto prazo. Lícia, tentando responder para você, é, a gente já citou alguns processos, tá? A gente tem áreas padrões que permeiam todas as empresas. A gente pode falar de um processo específico, mas a gente pode estar falando aqui da área de RH, do seu setor financeiro, contas a pagar, contas a receber. A gente pode detalhar um pouquinho mais o seu processo, tá? Até mesmo o seu processo específico, num bate-papo, numa reunião pessoal, tá? Porque o que acontece? A gente precisa entender nesse momento qual é o seu, imagina na sua empresa, qual é o seu processo que tem o maior impacto, né? Que você tem impacto na sua escala, na sob demanda, ou uma área que não entrega prazo, uma área que não entrega meta. A partir daí a gente consegue bolar um robô para atender especificamente a você, a sua área, o seu segmento e te dar retorno no curto prazo. Tem uma outra pergunta aqui também do Rodrigo. A Emart oferece o serviço de mapear, identificar e priorizar estrategicamente as automações elegíveis nos processos da minha empresa? Quer tentar essa, Renato? Pô, acho que aí seria mais serviço mesmo, É, Marcelo. pois é. É, Deixa eu te responder, Rodrigo. Eu te respondo, Rodrigo. Sim, a gente tem um diferencial importante que a Emart possui, é que nós somos uma consultoria de processos. Tá? Hoje no mercado você tem muita gente falando de RPA como produto, como tecnologia. Mas eu acho que um gatilho, um ponto importante para que você tenha sucesso no RPA é que você tenha um processo bem desenhado. Então, assim, hoje não adianta você implementar o RPA num processo mal desenhado e mal feito, vamos dizer assim, tá? Então a gente tem capacitação na nossa equipe para, se necessário e se possível, mapear, entender os processos, tá? E se necessário redesenhar ele, tá? E a partir de um processo bem desenhado, a gente implementar o RPA para aí sim o RPA trazer o retorno necessário que vocês buscam, tá? Lícia, perfeito. A gente se fala em seguida sobre um processo que seja específico e que traga retorno a você. Surgiu uma outra pergunta aqui também, Renato. Se a ferramenta possui API para verificar o andamento dos fluxos, erros, status de execução, etc. sim, a gente tem visibilidade de, de tudo que está acontecendo num dashboard. A gente tenta também APIs para ver o que está, qual processo que está rodando, quando um robô eventualmente, né, pode acontecer um erro. A gente tem como tratar isso, né? Então você tem lá, falando tecnicamente, né, como se fosse um try-catch, né? Então você tem como tratar o erro, né? Isso falando do RPA sozinho. Quando a gente fala da plataforma como um todo, você também tem essas integrações, tá? Então o robô pode estar rodando algo do BPM, né, da parte de workflow. Você também tem essa integração pronta, tá? Então também vai ter API para mapear o que está acontecendo. Pessoal, só um ponto aqui que eu queria. Eu acho que eu não havia colocado aqui o share, mas enfim. Se a gente não tiver mais nenhuma pergunta, tem algumas perguntas aqui um pouco mais, enfim, solicitando um contato pós apresentação e tudo. Eu fico aberto aí para contatos pós evento, tá? Pós apresentação, e se possível que a gente possa avançar com aqueles que ainda não possuem, que ainda não iniciaram a sua jornada de automação, que a gente possa apresentar o nosso pacote, né? Para a gente iniciar aí com um processo simples e vocês verem na prática o retorno rápido que a ferramenta pode dar a vocês.
Renato, te agradeço, obrigado pela apresentação, obrigado pela ajuda aí na retirada das dúvidas, tá? A gente segue aí nossa jornada também. E a todos os participantes, muito obrigado e a gente vai se falando. Vamos finalizando por aqui. Obrigado a todos. Obrigado.